Se vocês pudessem comentar um pouquinho, né, daqui do programa que está sendo feito antes, como é que vocês têm estimulado esse viés de empreendedorismo, mas muito essa coisa autoral dos membros familiares nos planos de desenvolvimento? Que eixos vocês têm olhado para que isso tenha acontecido? Começar? Eu conheço os planos. Na verdade, a gente começou com o viés, a gente está embrionário na família, no sentido de dizer, vamos entender o que é que surge. Não foram criadas muitas regras, nem direcionamentos, nem raias fechadas, onde disséssemos as pessoas precisam se desenvolver ou podem apenas se desenvolver nesses e nesses aspectos. A gente começou de uma forma muito livre para entender o que vinha. Será que alguém tem interesse em atuar na gestão? Então, a gente começou com a missão de não fomentar, mas perguntar. Até para a gente saber com que público a gente estava lidando. Então, a gente começou com um grupo de 30 pessoas que fizeram assessment, e hoje a gente tem mais ou menos uns 20 que estão participando desse programa de desenvolvimento nesse ano. E estamos buscando sempre desenvolver todo mundo em 3 vieses. O primeiro, relativo a você como profissional, quais são os teus interesses, as tuas buscas. Que formas a gente pode aí que apoiar para se desenvolver. Outro viés, você nos seus negócios da família. Quais são os teus interesses? Seja conselho de administração, família, parte societária ou gestão em si. Existem interesses ou não? E no segundo, terceiro pilar, a gente sempre trata a vida pessoal. Quais são os teus sonhos, tuas perspectivas, teu equilíbrio de vida, de forma que a gente possa enxergar o ser humano como um todo. Então, vai muito do direcionamento do momento de vida de cada um. Como o Alexandre comentou, a família é bem diversa. Você tem várias idades e vários tipos de profissionais. Então, a gente busca encontrar cada um onde ele está, de acordo com os seus anseios pessoais e suas expectativas. E a gente atua, às vezes, com alguma outras famílias que já tem algumas regras mais bem estabelecidas, mesmo que não ingesse o que é que a pessoa vai fazer, mas algumas famílias elas ditam alguns parâmetros, alguns requisitos, que faz parte da natureza e da cultura daquela família. Então, acredito que serve também, como a Alexandre falou, entender aquela cultura daquela família, qual é o momento de maturidade que a gente está, o que é que a gente está disposto a arriscar, o que é que não, para a gente instituir esse modelo. Então, também não existe um formato único para todo mundo. O padre começou com o teste do Roli, que eu achei muito bom, fiquei muito impressionado com o teste, apesar de ser computador aqui atrás, né? Isso. Né? Mas ele é de uma assertividade muito boa. E a partir daí, houve a devolutiva que não há e cada um construiu o seu plano nessas 3 dimensões que Carol falou. E aí, o que tem acontecido nesse período? Ela faz um acompanhamento do que a gente tem executado, não tem executado, e tem uma devolutiva pessoal sobre como as coisas estão indo, e que dificuldades está tendo, e que percepções gerou. Então, tem sido muito rico. É muito bom esse acompanhamento. Então, no meu tem desde a voltar a jogar tênis, dentro daí dos aspectos pessoais, como aspecto lá do escritório, como aspecto de família, de montar os negócios. E a gente sempre conversa sobre tudo isso. Tem sido bom. Exatamente. E aí um grande aspecto que muitas vezes surge é e quem quiser entrar na gestão no conselho, como é que a gente avalia, chancela aquela pessoa? Então, realmente é um tema muito delicado, como você falou no começo. Será que existe um assessment ou um julgamento que diga essa pessoa serve, essa pessoa não serve? É uma responsabilidade muito grande. É muito difícil. Talvez tenham parâmetros que norteiem, direcionadores que a família e que a empresa traz, que podem ajudar nessa decisão, mas é muito difícil ter uma decisão preto no branco. Exatamente. Eu acho que nessa questão de familiar e na gestão, eu acho que a grande questão, e talvez o grande tabu seja esse. Como é que se avalia familiar na gestão? Porque o familiar na gestão é ótimo, traz o DNA, mas um familiar competente, qualificado, responsável, ciente do seu lugar, ciente do seu papel como familiar, ciente do exemplo que é. Quando escapa disso, quando confunde as coisas, quando usa a prerrogativa de familiar, então uma série de coisas que podem contaminar e precisa alguém dizer que não é aquilo ali, que não é bem isso. Então, eu acho que essa questão da avaliação é a questão central nessa coisa do tabu. E aí, me parece, pelo que a gente está conversando aqui, que uma coisa fundamental, primeiro, deixar de ser tabu. Isso ser conversado.
E qualquer familiar que trabalhe na gestão entenda e seja consciente, seja corresponsável pela própria avaliação. Né? Quer dizer, até antes de estruturas e sistemas, eu acho que Lourdes trouxe até uma contribuição ali também, quer dizer, é experimental, é passível de avaliação, está enquadrado dentro de um lugar que não é mais a família, é o negócio, quer dizer, são muito mais alguns princípios de funcionamento da própria empresa do que necessariamente estruturas e instrumentos que podem decorrer disso. Mas eu acho que a primeira coisa é deixar de tratar isso como tabu. A familiar pode ser avaliada. Isso não diminui o poder de influência dele na empresa. Pode ser que não seja naquele lugar. Pode ser que ele tenha um outro lugar para influenciar. Mas eu acho assim que a grande questão, quando a gente fala familiar na gestão sim ou não, eu acho que a grande questão que está incomodando por trás é aquele familiar que não contribui, ou que se perde, ou que... Eu acho que é essa reflexão, sabe? De tratar, de quebrar, de não ser um tabu. E aí poder se falar sobre isso mais livremente e o familiar ser corresponsável de falar sobre isso. Sem essa cerimônia, né? Sem tratar de maneira como você trataria um executivo que estava reclamando bem. Né? Exato, mas aí vem o grande desafio também de quem não é da família que está na gestão daquela empresa, né? Como lidar com isso? Que incômodos isso pode trazer também? Então, tratar disso com eles, ter uma preparação também para os membros da empresa familiar, também é super válido e super importante. Como criar essa cultura de que ele pode dizer para aquela pessoa que não é o dono da empresa naquele momento, ele é apenas aquele funcionário, ele dá esse feedback claro, transparente, falar os pontos que ele encontrou para aquela pessoa para o seu desenvolvimento, visando a sua evolução. Para ele não ir criando aí uma bola de neve, que se ele não falar agora, ele vai engolir esse sapo e depois vai só aumentando. Então essa é uma preparação também que é necessária. Eu acho, nesse ponto aí, Carol, faz uma diferença tremenda a questão da comunicação. Você tem que ter uma cultura de comunicação que não tenha... mas não falei porque estava subentendido isso. Né? Muito cuidado com que seja óbvio, com que seja subentendido. Tem que se comunicar de maneira fácil, fluida e tudo isso. A gente não pode achar, não eu falar com o fulano que é o filho do... Não é por aí. Você tem que ter a cultura de que todos os colaboradores se sintam bem à vontade para falar. Que sejam até cobrados para falar. Isso só um ponto. Sabendo que isso também é uma evolução, né? Que não é porque a gente vai chegar hoje e vai dizer para todo mundo, a partir de agora vamos quebrar o tabu e vamos todo mundo falar com familiares e dar feedback, que vai acontecer. Então a gente sabe que também é uma evolução da maturidade deles. À medida que eles vão sentindo confiança nesse processo, vai dando certo, isso vai acontecendo. Saber falar, saber ouvir, né? Isso. Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou muito da primeira, segunda e terceira gerações. Eu queria pensar na quarta geração, pensando bem no futuro da empresa. Como é que está o envolvimento da quarta geração? Eles têm o não revisto já, eles podem participar, eles querem participar, eles já estão participando, eles têm um espaço para trazer essa geração nova aí, uma geração Y, com inovação, eles já estão com espaço na empresa para testar novas coisas, fazer novos projetos de inovação. Ou ainda não? Ainda vai ser vista essa geração na participação? A gente tem, na quarta geração, você tem 2 ou 3 acima de 18 anos, são muito novos ainda, né, dos 90. Então, eles participam em que medida? Existem encontros semestrais que a gente faz, de apresentação de resultados, de gestores da empresa, membros do conselho, se apresenta a família, apresenta resultados, tem um momento de integração. Certo? Então, elas participam desses momentos. E também participam de alguns dos encontros do programa de formação. Acho que não tem parte também, né? Uma pessoa. Então, deles já tem um programa individual e todos esses encontros coletivos dentro do programa de formação, elas participam também. São muito novos ainda. Mas não tem ainda essa conexão com eles de deixar olhar uma startup deles, não chegou ainda não. Você tem uma boa... E que muitas vezes a gente vê nas empresas, até você falou de aquisição de outros da empresa, mas às vezes o próprio grupo fazer aquisição de empresas de membros familiares e incorporar isso ao seu negócio como um desenvolvimento, como uma célula de inovação, uma possibilidade de investir no negócio de um familiar como parte do seu grupo. A gente vê que isso é a tendência em alguns grupos. Ter trazido o da cultura de inovação há uns 2 meses atrás,
participou o grupo todo de um hackathon lá no digital. Foi uma experiência muito rica. E então dali tem surgido uma relação já com startups, e pode ser uma boa oportunidade de engajar alguns dos mais jovens nesse projeto, nesse acompanhamento. Alguém tem um caso de experiência que gostaria de compartilhar, da sua família, da sua realidade, ou o momento que vocês estão vivendo hoje? Alguém tem a resposta para a pergunta do tema de hoje? Familiares na empresa, sim ou não, na visão de vocês? Eu tenho uma pergunta muito sobre o modelo de negócio hoje. Falou um pouco sobre cultura, sobre a cultura organizacional hoje do grupo de vocês. E eu queria entender muito que práticas hoje vocês julgam fundamentais para perpetuar os valores do fundador, o DNA do fundador dentro da empresa, que ela vai passando, até porque ele não está mais tão presente como ele estava outrora. Então, de que forma, 8 anos depois, desde que ele saiu, como você falou, como é que essas práticas da cultura organizacional se mantêm para que se perpetue para todos os colaboradores? Gente, ele saiu, mas a presença dele, física lá, mesmo que ele não esteja mais agindo ativamente, tem um valor muito grande. Mesmo que não veja isso na prática, a presença resgata um pouco dessa imagem, dos valores com ele, e os funcionários são sempre muito próximos. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte: a segunda geração é também portadora desses valores. Estão lá há 40 anos, 35 anos. Na verdade, eles construíram com o vovô esse ambiente cultural da empresa. Então, uma segunda ainda está hoje, certo? E está em diretoria, está em conselho. Isso também é um elemento de conexão importante. Os próprios funcionários, né? Tem muitos funcionários antigos e são também portadores desses valores, tá? Mas é algo que precisa ser trabalhado. Então, isso em algum momento também não seja suficiente. Precisa ser resgatado de maneira mais intensa. Em termos de práticas institucionais de valor, a gente tem as campanhas, né, de as festas de fraternização, as ações sociais, as relações com fornecedores, tudo isso, o trato com os funcionários. A empresa está com 75 anos e ainda teve uma greve. Então, isso é fruto de um reflexo do trato com os funcionários. Então, isso permanece lá. Como eu falei um pouco, quando você começa a misturar com executivos de fora, você começa a arriscar um pouco isso. Porque você tem que ter outras medidas de contraponto. Como comentei, Karina, minha irmã, que trabalha nessa área de branding, ela tem feito um trabalho lá de construção. A gente está no momento agora de tangibilizar esses valores intangíveis. Então, ela tem feito entrevistas de chão de fábrica, com gerentes, com diretoria, com acionistas, para resgatar esse ativo intangível, e vai ter uma cartilha, algo mais tangível, que vai virar instrumento de a gente disseminar isso dele mais forte. Então, isso é o que está em curso hoje. Exatamente. E hoje, atualmente, ainda existem 2 membros da segunda geração, não é isso, no negócio, na gestão? Hoje você tem 2 membros. Papai é diretor da Cresalto, que é o ramo de negócios, e nas indústrias tem Romero e Isbel, que são 2 gêmeos. Então são filhos, são gêmeos, que já estão lá desde essa primeira fase, desde 30 anos, né? Mais 40, né? Então isso, e você tem 4 acionistas da segunda geração no conselho de administração, juntamente com os 3 conselheiros externos. De uma forma ou de outra, seja na gestão ou na governança, acabaram que todos os filhos se envolveram de alguma forma com o negócio. Cada um, a sua maneira, com suas competências. Então a gente teve a área de governança, teve a área comercial, teve a área financeira, teve a área industrial. 2 dos filhos foram engenheiros industriais e ajudaram muito na formação das fábricas, na aquisição de equipamentos e assim vai, na modernização do parque, na linha de produtos novos. Ele foi muito importante. A área comercial foi muito importante também. Isbelo, que é um gênio, é da área industrial originariamente, ele hoje é o CEO
Mas a origem dele é da indústria também, então ele já está há muitos anos contribuindo. E ainda assim, os filhos médicos também contribuíram, como é o caso de Marisa, que hoje é presidente do Conselho de Família, e todos se envolveram na governança do grupo também. Henrique Henrique foi presidente do Conselho. Não, ele foi um desbravador do sertão, né? Ele montou uma fazenda de uva, já entrou em período de produzir uvas de vinho de mesa. A ideia era fazer vinagre de vinho para o vinagre, viu? E terminou virando um vinho de mesa. Mas ele tem muito mérito, porque ele dedicou muitos anos, junto com a psiquiatria, aí lá pro sertão e transformou o Cerralto, a Gavinha, em uma vinícola que está aí até hoje, de tamanho de outras pessoas. Isso foi uma empresa que o papai terceirizou, porque não era Eu vim o Rio Sol. não era o negócio da família, né? É isso, tá? O arremate é um processo evolutivo, né? Então os instrumentos evoluem e as pessoas evoluem também, então muda as pessoas, muda a empresa, a governança tem que também ser evolutiva nesse processo. Eu acho que esse pensar de que existe a complexidade do momento, existe a decisão do momento, e principalmente que os instrumentos não são definitivos, e que mais de nenhuma maneira que eles têm que ser revistos, e lá na frente, se a geração nova chegar e achar que tem que mudar tudo, muda tudo, e ele vai ter que se adaptar a essa propriedade plural de cada geração, né? Existe um conjunto de forças de uma geração, na outra você vai ter, tanto em termos patrimoniais, a relação é diferente, como em termos de pessoas, de tendências, de percepções e de experiência diferente também. Então, a gente não pode achar que o time que está vencendo não muda, né? Tem que mudar sempre. E quando mudar, quando estiver vencendo, melhor. Né? Porque você mudar no meio da dificuldade é uma mudança sempre mais difícil. Então, acho que isso é sempre evolutivo, né? Muito cuidado, não sempre deu certo assim, vou continuar assim. Eu sou muito cético com isso aí. Acho que isso é fechar os olhos para as tendências que vão acontecendo, para tudo que está acontecendo. Por trás de tudo tem sempre pessoas, então pode esquecer isso, né? A gente tem que conectar muito com os acionistas para trazer para perto, deixar todo mundo motivado, né? Não adianta só você ter bons discípulos, bons acionistas. Não, você quer bons acionistas ativos, contribuindo e gostando daquilo, engajado, se sentindo realizado ali. Eu acho que quando chegar aí, o como é difícil, né, garoto? Né? Cada família com a sua forma, mas esse tem que ser o objetivo, né? De você ter um alto nível de conexão humana.